Meus irmãos em Jesus, que Deus os abençoe, encarnados e desencarnados. Vamos comentar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Nós ouvimos sempre falar nesta palavra fé. Nós achamos que temos fé, quando tudo parece sorrir para nós. Mas quando as dificuldades, os problemas batem em nossas portas, nós desesperamos. Por que desesperamos? Porque não temos fé. Porque aquele que tem fé, sabe-se que acima de nós existe um Deus de amor, um Deus que é Pai, um Deus que quer o de melhor para os seus filhos. Mas nós não temos esta fé para confiar na providência divina. Então precisamos de praticar o amor, para que possamos conquistar esta fé. Porque fé sem obras é fé sem credencial. A fé do comodismo, da zona de conforto, não é fé. A fé é conquistada através das nossas atitudes. A fé é conquistada através dos bons pensamentos. Então Jesus nos deu exemplo, amou até dar o sangue e a própria vida, e hoje Ele não nos pede que damos o sangue nem a vida, pede sim que amamos uns aos outros, como Ele nos amou e continua nos amando. Não adianta nós nos gabarmos, falamos que nós somos espíritas, que nós temos fé, e quando nós deparamos com alguém passando por dificuldade, por enfermidade, nós prescrevermos a fé para eles. A fé não se compra, se conquista. No entanto, nesse mesmo capítulo tem um título chamado O Poder da Fé. Veio um homem a implorar Jesus, que se pôs de joelho dizendo: Senhor, cura o meu filho que é lunático, que frequentemente cai no fogo e frequentemente na água. Apresentei aos seus discípulos, eles nada puderam fazer. Então o que Jesus disse a esse homem? Ó raça incrédula e depravada, traz-me aqui a criança. Só que Jesus usava, muitas das vezes, parábola, metáfora. Metáfora é uma palavra que tem vários significados. Então ele disse: traz-me aqui. Abençoou a criança e expulsou o demônio. Então Jesus precisou usar essa linguajar forte para que pudesse impressionar aquela gente daquela época que não tinha conhecimento. Então disse demônio. Na verdade, demônio não existe. Existe sim almas de homens perversos que desencarnam e continuam com as suas perversidades no mundo espiritual. Então Jesus abençoou a criança e doutrinou o espírito que estava obsediando, e encaminhou para os departamentos do mundo espiritual, para os pronto-socorro, para os hospitais. E os discípulos vieram buscar Jesus em particular e disse: Senhor, nós não podemos expulsar esse demônio,
O que Jesus disse a ele? Por falta de fé. Porque se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaria todas as montanhas. Só que essas montanhas a qual Jesus nos relata não são as montanhas rochosas, são as montanhas das nossas dificuldades, que são orgulho, egoísmo, que alimenta o ódio, o rancor, a mágoa, a inveja, o ciúme. Então, primeiro nós temos que extirpar dos nossos corações o orgulho e o egoísmo. Em vez de nossas preces à noite, nós pedirmos para Deus algo material, vamos pedir para que Ele possa primeiro, antes de pedirmos para curar as enfermidades dos nossos corpos, vamos pedir Ele primeiro para curar as enfermidades morais, que é o maior entrave à nossa evolução. O que é lunático? Uma pessoa obsediada, desequilibrada, perturbada. Então existem muitos lunáticos entre nós. E o processo obsessivo, ele pode se transformar em enfermidade. A obsessão pode materializar. Gênesis capítulo 15, as curas de Jesus. Ali os espíritos vêm dizer a Kardec que a maioria das curas de Jesus era um processo obsessivo, como no caso da mulher corcunda, do paralítico. Então, o que Jesus fazia? Expulsava. Jesus doutrinava e encaminhava para os hospitais do mundo espiritual. Nem pela pessoa está sendo obsediada, chama-se obsessor gratuito. Não é que o espírito às vezes está desejando mal para aquele ser. Como nós somos todos médios, assim nos fala Emmanuel, o espírito se aproxima da pessoa e transmite toda a sua dor, a sua agonia. E aí aquele ser fica sentindo aquela dor e aquela agonia, e o espírito se sente aliviado. Ele não quer mal para aquela pessoa encarnada, ele apenas está se sentindo bem. Agora, a Gênesis nos fala de processos obsessivos, possessão e subjugação, de enfermidades, de processos obsessivos, como a mudez, está na Gênesis capítulo 15. Epilepsia e a catalepsia. Certa feita, eu trabalhava no tratamento no centro lá em Perópolis. Chegou uma senhora lá, perdendo a voz, e já tinha rodado todos os hospitais, todos os médicos, e eles não achavam diagnóstico para aquela mudez. Ela foi perdendo a voz até desaparecer. Ali era um processo obsessivo. Expiação. O que será que ela fez em vida passada? Não sabemos, também não precisamos saber. O que nós temos que fazer é auxiliar, é ajudar, porque nós também temos o nosso passado a expiar. Epilepsia.
Quantos casos epiléticos que nós conhecemos? Mas por que o médico dá o remédio? Porque o remédio bloqueia a ação do espírito obsessor e bloqueia a ação do próprio espírito encarnado. No livro No Mundo Maior, de André Luiz Joaquim de Chico, lá ele nos traz o caso de Marcelo. Então Marcelo estava espiando o passado, porque foi um homem muito inteligente e usou da sua inteligência para levar vantagem sobre os demais. Então ele angariou muitos inimigos, e essas pessoas, perdendo a sua fortuna, perdendo os seus pertences, vieram a desencarnar com uma depressão profunda. Se tornou um perseguidor implacável de Marcelo. Marcelo desencarnou, foi para o mundo espiritual, se preparou e reencarnou. Reencarnou numa família espiritualizada para ajudar ele a resgatar o débito de ontem. Pois bem, então Marcelo, chegando a uma certa idade, começou a dar ataques epiléticos. E a mãe, sendo espiritualizada, sendo espírita, começou a todas as noites a proferir o passe curador. Certa feita, em desdobramento, é quando a gente dorme, que o nosso espírito sai, André Luiz e a equipe encontrou Marcelo no mundo espiritual e começou a conversar. E perguntaram a Marcelo: Marcelo, e aí, como você está reagindo ao tratamento? Ele diz: estou bem melhor com os passes que a minha mãe está fazendo à noite. E começaram a conversar. Sim, que Marcelo percebeu que estava aproximando aquelas pessoas que ele prejudicou em vidas passadas, que se tornou seus obsessores, Marcelo retornou ao corpo. E Marcelo retornou ao corpo, eles vieram acompanhar Marcelo. E quando eles adentraram o quarto de Marcelo, Marcelo estava dando ataque epilético. É o processo obsessivo. Quantas pessoas, por possessão ou subjugação, se prostram em riba de uma cama? A catalepsia é enrijecimento muscular, a pessoa mexe só com os olhos e a boca, enrijece os músculos. Então não existe medicamento para esses processos obsessivos. Existe um paliativo. Não existe remédio do médico da terra. Bem entendido. Para Deus não existe enfermidade incurável. Mas muitos pensam: mas por que Deus deixa que a obsessão nos envolva? É simplesmente para que nós possamos despertar. Tem uma frase que nós ouvimos de vez em quando: não vai por amor, vai pela dor. Cada uma aqui tem uma história. Eu comecei assim, paralisado. Catalepsia. E todos são médiuns em potencial. Inclusive as pessoas depressivas. Porque existem dois tipos de depressão: a depressão física, genética, hereditária, e a depressão expiatória. E sabe qual que é o remédio para todos esses males a qual eu relatei aqui? A prática do amor.
Porque se nós chegarmos um por um aqui e perguntarmos o que te levou você a procurar a casa espírita, cada um vai ter a sua história, o seu relato. E isso são muitas pessoas. Nós temos ali no meio espírita em Uberaba, até então ela desencarnou faz uns 20 e poucos anos. Cheguei a trabalhar com ela na Casa do Cinza, na Desobsessão, na quarta-feira, no Jesus de Nazaré, a nossa irmã Domingas. Era uma médica por excelência. Mas ela tinha a epilepsia. Ela tomava o medicamento. Mas só o medicamento não resolvia. Expirando passava. Ela fala para mim: Gilberto, eu tenho que trabalhar na casa espírita todos os dias. Quantas e quantas pessoas não taxou ela de fanatismo? Mas ela sabia o que ela precisava, o que ela necessitava. Conheça a ti mesmo. E nós não conhecemos a nós mesmos. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Então a Dominga, ela tomava o medicamento para a epilepsia e trabalhava todos os dias. Trabalhou até o dia que ela internou. Então ela sabia das suas fraquezas, das suas necessidades. E assim existem milhares de pessoas no planeta Terra. Essas pessoas que andam na rua falando sozinho, às vezes dando soco no ar, para nós existe uma pleia de espíritos obsessores ali com aquela pessoa. É um médium potencial. Que precisa despertar para as obras de Jesus. Em 1883, em Campos de Cunha, divisa de São Paulo com o Rio, reencarna-se Benedita Fernandes. Quando ela chegou à adolescência, ela ficou perturbada. Então ela andava pela rua, ela sumia da família. Depois de Campos Novos, de Cunha, ela tinha um hábito de sair andando, ela foi para Penápolis. Então ela aprontava tanto na cidade que não existia sanatório em 1883, 1890, 1900. Então o delegado da cidade de Penápolis resolveu prender ela para dar sossego. Por incrível que pareça, o acaso não existe. O carcereiro e o delegado eram espírita. E todas as noites eles faziam passe em Benedita Fernandes. E ela foi tomando passe, foi reequilibrando dentro da cela, porque não existia sanatório. Aí ela voltou à razão e ouviu uma voz dizendo: se você começar a praticar o bem, você vai voltar à razão. Você vai deixar de ser obsediada. E Benedita Fernandes não pensou duas vezes. Quando ela se equilibrou, eles liberaram ela da cadeia.
E ele começou a movimentar na caridade, pedindo, dando para os pobres. Dali ela mudou para Araçatuba. E trabalhando, e através dessas atitudes diferenciadas, começou a chamar a atenção, e muitas pessoas começaram a ajudar ela. Em 1932, ela fundou o Sanatório Espírita em Araçatuba. Aí deram o nome a Benedita Fernandes, da Dama da Caridade. Mas precisou para a dor para que ela pudesse despertar, porque ela saía pelo mundo andando sem destino, descalço, maltrapilho, passando fome, passando sede. E quantas pessoas que estão por aí perambulando, tipo a Benedita Fernandes, que não desperta, que a família não desperta para o amor de Jesus? Com Jesus está difícil, sem Jesus é impossível. E de época em época, Deus permite que reencarna os seus discípulos, os seus apóstolos, para que possa desenvolver um trabalho na terra. Como nos traz Miramês, aquele livro Francisco de Assis, Biografia de João Nunes Maia, na Idade Média, reencarnou 101 discípulos de Jesus. E em 1883, reencarnou Benedita Fernandes. Em 1899, reencarnou Maria Modesta Cravo, que também precisou da dor para despertar. E se nós buscarmos no mundo quantas pessoas que reencarnaram nesta época e desenvolveram a caridade e fundaram sanatórios espíritas no planeta Terra. Então, Maria Modesta Cravo, certa feita, se prostrou em cima de uma cama. O esposo militar tinha condições, a família, ela é filha do João Modesto dos Santos, pessoa de bem sucedido. Então o que eles faziam? Procuravam os melhores médicos. Como hoje, quando a pessoa adoece, que tem condições financeiras, o que eles fazem? Vai buscar Einstein, os melhores hospitais de São Paulo, capital. Então assim, a família de Maria Modesta Cravo procurou os melhores médicos fazendo tratamento e nada. Fazia os exames fisiológicos, nada. É como nos fala a Gênesis no capítulo 15. Não é fácil distinguir uma enfermidade, um processo obsessivo ou uma enfermidade orgânica. É uma infecção de uma afecção. A ciência chega até certo ponto, não anda mais. Sabe por quê? Assim nos afirma o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Por causa do orgulho dos médicos. Porque o dia que eles deram a mão para a doutrina espírita, vai se tornar mais fácil, e não ver no ser humano um número, para que ele possa se remunerar. Lógico que tem que cobrar, porque ele vive daquilo para se manter, mas tratar com amor.
Palavras de Bezerra de Menezes no livro Chico Bezerra e Você. É simplesmente isso. Então a família de Maria Modesta Cravo fazia exames, medicamento. E o que é que acontece nesses processos obsessivos? A família desequilibra, desorienta. Então, vai no médico, vai falar assim: não, você está com isso, prescreve os remédios. Nós queremos imediatismo, queremos solucionar os nossos problemas. Nós corremos à farmácia e compramos os remédios, tomamos, o problema continua o mesmo. Aí recorremos ao outro médico. O médico olha a medicação, não, pode jogar tudo fora. Você vai tomar esse. A pessoa vai jogar o remédio fora, ou doa para alguém, aqueles que têm sensibilidade, vai, prescreve, havia na farmácia a nova receita, como no caso de Margarida, lá daquele livro Libertação, ditado por André Luiz, a fotografia de Chico. Então a obsessão não tem cura com o medicamento do médico da terra. Então aí pode chegar à ruína financeira. Então os médicos, cansados de receber Maria Modesta Cravo nos seus consultórios, fizeram uma junta médica reunida com a família. E disseram à família: olha, a única solução agora é amputar as pernas de Maria Modesta. Aí a família, o pai, o esposo, desorientou. Semelhante a nós. Aí o que a pessoa fala? Agora eu tenho que procurar alguma coisa diferente. Um centro espírita, uma igreja, um centro de umbanda. Tem que resolver. Aí ficaram sabendo que em Sacramento tinha um homem fazendo cura. E esse homem chamava Eurípides Barçanufo. Então arrumaram lá para Sacramento. Chegando lá, o senhor Eurípides, ele tinha todos os tipos de mediunidade. Isso está nas obras, que só os espíritos puros podem ter todos os tipos de mediunidade. Então o senhor Eurípides tinha todos os tipos de mediunidade. E quando levaram Maria Modesta Cravo lá, que ele foi conversar com ela, ele viu a entidade que estava ao lado de Maria Modesta Cravo, inimigo do passado. Olha só, se a família não desperta para o espiritismo, o processo obsessivo ia fazer com que a medicina amputasse as duas pernas dela. Então o senhor Eurípides, a exemplo de Jesus, daquele homem que tinha um filho lunático, o que fez? Conversou com a entidade, aliviou a entidade, encaminhou para os departamentos do mundo espiritual para tratar, porque nós todos somos dignos, nós todos somos necessitados do amor de Jesus. Por mais duro que seja o coração, um dia ele mostra toda a sua luz. Então, o senhor Eurípides conversou com a entidade, foi internada nos hospitais do mundo espiritual. Isso serve de exemplo para nós, e nós temos que despertar para uma coisa a mais, porque as pessoas geralmente vêm à casa espírita para deixar os seus obsessores na casa espírita. Bom,
Os obsessores podem até ser encaminhados para os departamentos do mundo espiritual, se eles tiverem merecimento, e nós também. Assim nos fala o doutor Odilon Fernandes, que cada um de nós tem 9 obsessores. Adentramos a casa espírita, se eles têm merecimento, eles vão para o departamento do mundo espiritual, para tratar, para despertar, para a verdade, mas lá fora tem mais 9 nos esperando. Então não adianta espantar as moscas, temos que curar a ferida. Então não adianta querer que os espíritos ficam presos às casas espíritas ou enviados para os departamentos do mundo espiritual. Nós temos que melhorar os nossos pensamentos. Coisas que a mente traz para dentro da gente. É o pensamento que busca as coisas ruins e que busca as coisas boas também. Então Maria Modesta crava, ouviu o senhor Euripides, que o senhor falou assim: Maria Modesta, esse irmão foi encaminhado, mas com a sua mediunidade vai se arrastar outros espíritos. Então você vai trabalhar na prática do amor para com o próximo. Funda lá em Uberaba uma casa para acolher as pessoas desequilibradas. E aonde ela começou. E esta orientação veio do senhor Euripides sobre o espírito de Dr. Bezerra. E ela escutou, ela foi obediente, totalmente diferente de nós, porque às vezes os benfeitores nos orientam a fazer algo, nós falamos: não mexe isso agora não, vou preocupar com coisa de espírito não, deixa para a hora que estiver quase partindo para o mundo espiritual. Mas aí, ó, que você vai partir para o mundo espiritual, você vai estar de mão vazia, você não fez nada. Então, chegando aqui em Uberaba, começou a se reunir na rua Bernardo Guimarães, ali perto da concha acústica, e auxiliar as pessoas desequilibradas. E de uma certa forma, como Benedita Fernandes foi reunindo gente, professor Chaves e tantos outros iniciantes do espiritismo em Uberaba, que fundaram aquela benesse chamado Sanatório Espírita, que acolhe tantas pessoas obsediadas. Lá no Sanatório Espírita não é tratado só com remédio não. Alguém já entrou no Sanatório Espírita? Todas as noites tem o passe, as pessoas vão lá fazer passe. Então está tratando do corpo e da alma. Imaginemos que Maria Modesta Cravo não ouvisse as orientações de Dr. Bezerra através de Euripides. Provavelmente teria uma morte prematura. Quantas e quantas pessoas se entregam na depressão? Se acamam, proça em cima de uma cama e vai até desencarnar. A ciência tem apenas o paliativo. Livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 9, Possessão. Lá tem a história de Pedro. Então, toda causa tem um efeito. Ação e reação. Livro de André Luiz. Então nós estamos passando por certas coisas porque nós fizemos algo no passado.
e ainda alimentamos esse ódio, esse rancor, essa mágoa, esse orgulho, esse egoísmo em nossos corações. Podemos praticar a caridade moral, não nos custa nada, porque o espírita acha que a caridade é simplesmente esmola, não é. A caridade moral não nos custa nada, mas é a mais difícil de se fazer. E através dessa atitude da caridade moral, aqueles seres que se julgam ser os nossos inimigos, porque nós praticamos em vidas passadas, com a nossa transformação, eles se transformar-se-ão também. Orando, desejando bem para o próximo, orando para aqueles que se julgam ser os nossos inimigos. Ah, mas isso é difícil. Mas não é impossível. Basta você quebrantar o orgulho que existe dentro de você. Mas nós preferimos olho por olho, dente por dente, do que amar e perdoar. Só que isso tem um preço. Isso vai ter um custo alto. Prolongar os nossos sofrimentos. Então nós temos muitos exemplos a seguir, meus irmãos. Basta que queiramos. E através dessas atitudes, nós vamos angariar a fé raciocinada, a fé sólida, como Benedita Fernandes angariou, conquistou, como Maria Modesta Cravo conquistou. Então, está ao alcance de todos. Basta que nós praticamos o amor e a caridade para com toda a humanidade, sem distinção de raça, de cor e de crença. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora